Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP de Brands Hatch de 1984, lembrando a vocês que a gente vai fazer primeiro todos os bastidores de todos os times no pré-corrida e aí na parte 2 a gente faz a corrida e toda a repercussão que essa corrida teve. E a gente faz no paralelo a vida do Ayrton nesse GP também no pré-corrida e no pós-corrida na parte 2, ok? Então vamos lá. A Renault trouxe um carro novo para o Derek Warwick, o R50/8, que na verdade é basicamente o mesmo carro, só que ele tinha melhorias estruturais para aumentar a segurança, ok? Ele tinha mais robustez no monocoque e muito provavelmente um pouquinho menos de desempenho pelo aumento de peso. A Ram trouxe apenas um carro novo para substituir o que o Alliot destruiu em Dallas. A Osella, após os pontos de Dallas, construiu um terceiro carro na sua série aí, com motor Alfa, né, V8 turbo, para o Joe Gartner, que estava voltando para a categoria. A Toleman concluiu um quarto carro para o Johnny Cecotto usar nessa temporada. A Toleman também teve mudanças muito importantes nas corridas da América do Norte, porque eles tinham estreado, por exemplo, a injeção eletrônica no motor 415T, o que vai trazer para eles um melhor controle de combustível e vai dar a esse motor alguns cavalos a mais de potência. Em Brands Hatch, eles vão trocar as turbinas Garrett pelas turbinas da marca Roll 7, turbinas maiores inclusive, e que vão fazer aí com que o carro chegue a uma potência mais ou menos aí girando em torno dos 800 a 825 cavalos, depende da fonte que vocês pesquisarem. Em corridas, essa potência vai girar em torno dos 700 cavalos, bem mais próximo aí dos carros de ponta que faziam entre 900 a 1000 cavalos em classificação, 850 em corrida, depende ali de que equipe que você for ver, de que motor, enfim. Ou seja, o Brian Hart, que era um entusiasta dos motores, desenvolveu sozinho o primeiro motor britânico turbo da Fórmula 1. Ele nem sabia o que eram intercoolers. Em 1979, isso é dito por ele próprio. Ele nunca tinha visto um turbocompressor na vida até 1979. E é incrível porque ele vai aprender tudo sozinho. E o seu motor vai ganhar simplesmente algo entre 200 a 225 cavalos numa temporada só. No caso de 84, era algo realmente inacreditável. E se vocês pensarem a potência que o motor 415T tinha desde lá do início, né, em 81, é impressionante a evolução desse motor. O que ele ganhou de cavalos aí de 81 a 84 é uma enormidade, é um negócio realmente impressionante. E é aquilo, né, pessoal? Pessoas que têm empresas aí que se dedicam a elas por amor, né, por amor ao esporte, no caso dele, e não só pelo dinheiro, né, elas vão conseguir evoluir muito com pouquíssimo recurso, né? O Brian era do tipo de homem autodidata, ele fazia tudo sozinho. Ele começou trabalhando na Ford como aprendiz de preparação de motores de competição e olha o que o cara estava fazendo. Ele estava construindo motores turbo na categoria máxima do automobilismo e, por exemplo, ele tinha motores que funcionavam melhor do que o da gigante italiana Alfa Romeo, que tinha um motor turbo que simplesmente não funcionava na Fórmula 1 e vivia quebrando quando não quebrava, deixava os pilotos sem combustível, enfim, é um motor terrível. Então é impressionante como o Brian Hart sozinho conseguiu gerar ali dentro da sua empresa, obter mais tecnologia e desenvolvimento do que uma gigante como a Alfa Romeo comparada a ele. Ele não era nada perto da Alfa Romeo. Estou dando o exemplo de uma fabricante, mas enfim, para vocês terem noção, a Ford só vai entrar com motores turbo na Fórmula 1 em 1985. E o Hart já fazia motores turbo desde 81. E ele era um ex-funcionário da Ford, então é impressionante quanto que esse cara conseguiu desenvolver sozinho na década de 80 ali, era um negócio realmente inacreditável. E o Brian, né, como vários desses personagens que trabalharam com o Ayrton, o Brian vai falar sobre o Ayrton também para o Tom Houbiton nessa corrida de Brands Hatch, e ele vai falar o seguinte, abre aspas, ele era tão especial, nunca trabalhei com ninguém como ele. Não era só que ele podia entrar nos boxes e me dizer quais rotações ele estava puxando em qualquer marcha, qualquer parte da volta. Não era apenas o seu feedback.
tão preciso e claro. Ele realmente amava o que estava fazendo. Era tudo na vida dele. Outro depoimento do Brian sobre o Ayrton, parecido com esse primeiro, ele diz o seguinte, abre aspas, ele era de um outro nível. Certa vez pedi para ele me passar os giros e pressão de turbo em uma única curva antes de ir para a pista e quando ele chegou nos boxes, ele passou para mim cada giro do motor em fim de reta, em cada curva, passava a pressão do turbo também em cada trecho. Era de muita ajuda para o desenvolvimento e seus resultados sempre mantinham todos com a moral alta. Fecha aspas. Provavelmente aí, né, pessoal, o Hart querendo informações para monitorar questões sobre o turbo lag, pede para o Ayrton aí para monitorar uma única curva e ele vem com um dossiê completo da pista inteira e coisas que o Hart nem pediu, como pressão de turbo em fim de reta e rotações em fim de reta, enfim. Muito provavelmente o Hart ali com medo de abusar da boa vontade do Ayrton, né? Então ele pede a informação de uma única curva e recebe um dossiê completo. Isso foi muito marcante para ele. Bom, outra coisa a respeito de Brands Hatch com relação a Toleman foi que a equipe ficou dividida quanto ao setup do carro. Isso a gente vê no livro do Tony Dodgins, pois nesse fim de semana o Cecotto e o Ayrton estavam pedindo para o Roy Byrne coisas muito diferentes a respeito do setup do carro, pareciam assim que eles estavam guiando carros diferentes, porque eles pediam coisas totalmente diferentes, e isso deixava, segundo o Dennis Jenkinson, o Roy Byrne e o Pete Simons completamente loucos. Okay? Então é muito legal porque a mesma história bate aí em dois autores. E o Tony Dodgins chega a dizer que o Roy Byrne muda completamente o setup do carro da sexta-feira para o sábado, amolecendo totalmente o carro. E aí eu me refiro a molas, amortecedores, barras estabilizadoras, enfim. Isso por causa da grande quantidade de bumps na pista. E o que estava tornando a coisa toda um pouco perigosa também era o fato de as velocidades em Brands Hatch estarem extremamente altas, como por exemplo o Hélio De Angelis chegando a quase 180 milhas no final da reta dos boxes. Então as velocidades estavam muito altas, nunca se imaginou, né, o público nunca imaginou, por exemplo, que carros iam chegar a 300 km por hora na reta de Brands Hatch, na curta reta de Brands Hatch. E era impressionante, os carros realmente estavam atingindo velocidades absurdas e as ondulações da pista estavam tornando tudo muito complicado. A Brabham trouxe uma versão B do BT53 e o que isso significava? Esse carro ele tinha novos sidepods, um intercooler totalmente novo e reposicionado dentro do sidepod e uma traseira totalmente nova, mais encurtada, mais afinada, perdão, e ele tinha também uma nova suspensão traseira. Porém, guardem a informação aí de que quase nada disso vai dar certo. Era aquela velha tática do Gordon Murray de ser extremamente agressivo quando desenhava as coisas e não necessariamente as coisas davam certo e aí tinham que ficar revertendo coisas, enfim, fazendo literalmente malabarismo. Bom, a Williams apareceu com os seus 3 carros, né, os 2 titulares e o reserva, na versão FW9B, ok? Com sidepods menores, um coke shape mais afinado na traseira e basicamente isso, as suspensões velhas, né, conforme eu já tinha falado para vocês, suspensões bem antigas ali do final da década de 70 para corrigir o problema de understeer do carro. A McLaren, segundo James Jenkinson, vai trazer uma modificação agressiva para Brands Hatch, que é basicamente o quê? Eles vão alongar o carro em 5 polegadas. Parece besteira, mas isso muda completamente o automóvel, tá bom? Muito provavelmente, aí agora eu estou dando a minha opinião, quero deixar bem claro, isso tudo já era planejado, porque se a gente for pegar as pistas do campeonato que vão vir a partir de agora, né, a gente ainda tem Monza, tem Hockenheim, tem a própria Brands Hatch, então enfim, fora outras pistas que virão ainda no campeonato, pistas de alta velocidade com curvas muito rápidas, então faz todo sentido a McLaren ter a partir de agora no campeonato um carro com entre-eixos um pouquinho mais longo para ter um melhor contorno de curva de alta velocidade com um pouquinho mais de estabilidade, enfim, respostas um pouquinho menos agressivas, um pouco mais previsíveis, enfim, é bem mais interessante realmente você ter um carro com entre-eixos um pouquinho maior. Isso não faria sentido, por exemplo, em Dallas, em Mônaco, em Detroit, enfim,
Tá? As pistas que no próprio circuito Gilles Villeneuve lá no Canadá, isso não fazia muito sentido, em Imola, mas agora não. Agora faz todo sentido esse carro McLaren ser um pouquinho mais longo e, na minha opinião, isso tudo já estava planejado durante a temporada. Outra modificação que a McLaren trouxe também é uma suspensão traseira nova. Muito provavelmente aí uma suspensão traseira que trabalhava, né, com graduações um pouquinho mais duras, né, para pistas de alta velocidade. É o que eu estou dizendo para vocês, gente. Muito provavelmente tudo foi perfeitamente planejado. A McLaren era muito disso. Se vocês pegarem os McLarens, por exemplo, de 88 e 89, eles são completamente diferentes nas pistas de alta velocidade e baixa velocidade. Tudo era completamente diferente. Sidepods diferentes, aerofólios traseiros completamente diferentes. O conceito do carro mudava totalmente de uma pista para outra. Então, eu acho que faz muito sentido e a McLaren muito provavelmente já estava com isso tudo planejado. A Ferrari trouxe 4 carros para Brands Hatch, é isso mesmo. 2 na spec antiga e 2 na spec nova. O que tinha nessa spec nova? Novos sidepods, ok? Radiadores montados em ângulo diferente, novos exhausts dos radiadores, intacts diferentes, os intacts passaram a ser quadrados e os exhausts também, então completamente diferentes ali os sidepods. E o Alboreto e o Arnoux tiveram o direito aí de testar os 2 carros para ver qual que se saía melhor. Na minha opinião, isso fez a Ferrari se perder completamente no fim de semana. Por quê? Porque ao invés do Arnoux e do Alboreto acertarem 2 automóveis, eles estavam acertando 4 automóveis. Então não houve tempo hábil para que eles entrassem, vamos dizer assim, no ritmo dos outros. Conclusão da história, a Ferrari andou muito mal em Brands Hatch todo o fim de semana, sempre do meio do bolo para trás. Na Lotus, o reporte vem por conta de Nigel Mansell. O britânico teve seus pertences roubados no GP de Detroit e ainda saiu dos GPs da América do Norte com uma multa de $6.000 para ser paga à FISA. Isso por causa, né, do acidente que Mansell gerou na largada do GP de Detroit no Michigan. E para piorar a situação do Nigel, ele estava de sobreaviso. Qualquer incidente que ele fosse culpado, ele ia ter a licença suspensa e não ia poder correr. A Tyrrell agora, pessoal. O Ken Tyrrell foi proibido de alinhar os seus carros nos treinos e teve de entrar com a liminar na justiça para fazer isso. Eu já contei essa história para vocês quando eu falei para vocês do GP de Detroit. O Stefan Johansson foi contratado para substituir o Martin Brundle, que teve os tornozelos quebrados em Dallas, né, naquele acidente sério dele. Como a Tyrrell conseguiu alinhar seus carros ali com a justiça, né, porém havia um risco grande de desempenho que a Osella não conseguisse largar pela possibilidade da Tyrrell de entrar na prova, a FISA tomou uma medida que realmente é bizarra. Ela simplesmente acabou com o nocaute, ou seja, os 28 carros largariam. Prestem bem atenção nisso. Largariam. Só largaram 27. Por que só largaram 27? É história, mais pra frente já eu conto. Porém, largariam 28 carros. E o que é muito esquisito, porque dá a entender que a FISA já sabia que a Tyrrell ia ser banida mesmo muito tempo ainda antes. Lembrando a vocês que a Tyrrell só foi banida lá no GP da Holanda. Então é muito bizarra essa história toda, ok? Se a Tyrrell conseguiu uma liminar na justiça para correr, tinha que valer o regulamento normal. Ou seja, se a Tyrrell fosse mais rápida que a Osella não larga. Mas o que a FISA percebeu? Mas se a Tyrrell estava ilegal ou estava proibida de correr e conseguiu eliminar e está correndo e ela vai prejudicar a Osella, então a gente deixa todo mundo largar, sendo que isso não valeu o ano inteiro. Muito esquisita essa história toda, ok? Mas enfim, foi o que aconteceu, tudo muito estranho e só corrobora com aquela ideia que muita gente tem de teoria de conspiração e de que a FISA estava assim perseguindo a Tyrrell, etc. e tal. Ou seja, nem esperou a determinação judicial. O processo não terminou. E mesmo assim, já dava a entender que eles iam excluir a Tyrrell do campeonato. Como se o processo não terminou ainda? Tudo muito esquisito, ok? Mas
foi o que aconteceu, é mais uma das várias determinações bizarras da Fórmula 1 dos anos 80. Simplesmente não teve nocaute, todos os carros largando, enfim, meio maluco isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das curiosidades aí do pré-corrida. Se vocês tiverem gostado, deixem um like de vocês, porque vocês vão ajudar demais o canal, ok? Qualquer dúvida sobre algum termo técnico, alguma parte de carro ou qualquer coisa, enfim, que eu tenha citado no vídeo e vocês não conhecem, fiquem à vontade para perguntar nos comentários, porque eu vou responder vocês com certeza. E se eu não fizer isso, eu sei que tem vários inscritos aqui do canal que são extremamente solícitos e vão ajudar a você. Eu vejo muito as conversas paralelas, eu adoro isso, porque essa era a ideia do canal desde o início, gerar, né, um local ali de encontro de todo mundo que gosta do automobilismo antigo. Não tenha vergonha, pergunte sim, ok? Caso você tenha alguma dúvida. Se você puder divulgar o canal, agradeço demais no Facebook e no WhatsApp, que são as principais, né, que eu acho que vocês devam ter. Se vocês puderem, eu agradeço muito mesmo. Eu quero também agradecer demais, né, porque o canal estava quase batendo os 10 mil inscritos e na verdade agora ele já está batendo quase 11 mil. É uma loucura essa coisa toda, né? Eu quero agradecer demais o apoio de vocês. O canal está crescendo na velocidade da luz, é um negócio realmente estrondoso. Eu só tenho a agradecer a vocês e quero também convidar vocês, ok, a participar do nosso chat. Como assim, Felipe? Tem chat? O que é isso? É o seguinte, sempre que os vídeos estreiam na quarta, quinta e sexta, quarta 6 horas, quinta 7 horas e sexta 7 horas, sempre que os vídeos estrearem, eles têm chat. E já é uma coisa antiga aqui do canal e é um erro até meu. É como eu falo para vocês, eu estou aprendendo algumas coisas, como divulgar para vocês algumas coisas que já aconteciam. Vários inscritos já faziam chat comigo, a gente se divertia ali, trocava ideia, tal. O pessoal entrava, dava um oi, interagia comigo. As pessoas do chat já se conhecem, interagem entre elas durante o vídeo. Eu acho legal demais. E é um clima super legal, o pessoal é gente boa demais. E era um negócio que já acontecia e até foi meio que falha minha, eu nunca divulguei isso, ok? E eu estou convidando vocês aí, caso vocês queiram participar do chat ao vivo, ok? Durante o vídeo até o final do vídeo. No final do vídeo fecha o chat. Como o nosso vídeo é longo, dá um tempinho legalzinho de chat para a gente bater um papo. No vídeo de amanhã a gente vai abordar todos os treinos, o acidente do Johnny Cecotto, a gente vai abordar também toda a repercussão desse acidente na relação também entre Cecotto e Senna. A gente vai trabalhar várias questões ali envolvendo os treinos, tá bom? A gente vai ver também no vídeo que vem mais alguns detalhes entre a questão do Ayrton com a Lotus, ok? Das negociações. As negociações, elas começam entre o Ayrton e a equipe de fato, né? A Lotus, a partir de Brands Hatch. Lembrando a vocês que as tratativas com os patrocinadores, isso já estava acontecendo desde ali de um pouquinho depois do GP de Mônaco, mas enfim, a coisa agora aqui já está um pouquinho mais avançada. No último vídeo, o da sexta-feira, a gente vai abordar a corrida, toda a confusão que foi gerada após o acidente do Jonathan Palmer. Literalmente houve quebra de regulamento da bandeira vermelha. Eu vou mostrar isso para vocês, uma baita discussão, quase 50 minutos de atraso, enfim, tudo isso vocês vão ver na parte 3, ok? E todo, claro, o reporte da corrida, o resultado. Então, até amanhã, quinta-feira, 7 da noite, tá bom?